Fala galera, eu estou aqui com um Logitech G303, que é o mouse mais barato dessa linha, o mais simples e mais barato dessa linha da Logitech, que tem este sensor aqui, que é o PWM3366. Esse é considerado hoje, se não for o melhor, sozinho é empatado o melhor sensor que existe. E é um sensor que está em outros mouses mais caros da mesma marca, que são o G Pro, o G403 e o G502, se eu não me engano, ok? Bom, esse daqui é um mouse que não é de pegada palmada, e como ele é muito mais barato e já estava disponível, eu comprei ele só para testar esse sensor antes de comprar o G403, que é o mouse que eu quero, de pegada palmada, que eu uso, mas que é muito mais caro. Então, vou falar um pouquinho desse daqui, que eu tive uma experiência com ele, usei ele bastante para testar, para ver o sensor e tentar descobrir o que eu achava, inclusive para poder passar para quem tivesse interesse fazendo esse vídeo. Bom, antes de qualquer coisa eu vou dar um background meu. Eu jogo Counter-Strike desde o início, já joguei uma CPL, bom, tinha time, aquela coisa toda, e tenho uma boa experiência com diversos mouses. Esse daqui é um MX518, que é o mouse que está aqui em uso agora, só basicamente porque ele é pegada palmada e porque ele funciona. Já tive diversos outros mouses, alguns estão aqui. Esse daqui é o lendário Explorer 3.0, esse é um G9X, esse daqui é um MX300, esse daqui é um G300, que é um mouse bem mais simples. E já tive diversos outros, como o SteelSeries Rival 300, que é uma porcaria, não recomendo a ninguém, devolvi. E o G402, que eu acabei dando para o meu irmão. Bom, eu não sou maluco, esses mouses estão aqui, não porque eu faço coleção, mas sim porque eles foram dando problema de duplo clique. Todos eles funcionam perfeitamente, mas tem problema de duplo clique. Exceto esse aqui, que ele fica mudando o DPI sozinho, então eu deixei ele de lado. Bom, então o mouse que eu estou usando é um MX518, que é um mouse bem mais antigo, e eu fiquei usando esses dois mouses lado a lado durante um bom tempo. Teve uma semana que esse mouse aqui simplesmente parou de funcionar, e aí eu fiquei usando só esse durante uma semana e pude me habituar muito bem a ele, testar ele realmente como o mouse de uso principal, sem ficar trocando, que acaba te dando uma ideia errada. O que tinha acontecido com esse mouse aqui era um defeito no cabo. Eu tirei o cabo do MX300, que é igual, coloquei nele, ele voltou a funcionar e agora está aqui. Bom, o que eu posso falar desse mouse aqui? Design. O design dele, como você pode ver, ele é praticamente idêntico dos dois lados. Talvez ele pudesse ser usado de maneira ambidestra, exceto pelo fato de que só tem botões do polegar aqui do lado esquerdo. Então, ele acaba sendo um mouse só para a mão direita, porque é só a mão direita que vai usar esses dois botões. Ele é um mouse que a minha pegada é palmada, então eu apoio a palma aqui e acabo ficando meio claw, mas continua sendo uma pegada mais palmada para usar ele, e é possível usar assim. Ele é um mouse que ele pode te incomodar por causa do design dele para a pegada palmada, mas para as outras pegadas, fingertip, uma pegada claw, ele vai ser um mouse que vai funcionar muito bem. O único problema para a pegada palmada que tem gente que acaba tendo cãibra, porque você tem que ficar segurando o mouse com a sua mão dessa forma, e isso acaba te incomodando depois de muito tempo de uso. De qualquer forma, ele é um mouse que tem uma pegada muito firme. O meu mouse nada balança, completamente firme também. Mas ele é um mouse que tem uma pegada muito firme, porque você pode ver aqui, ó, a lateral é angulada dos dois lados. Então você consegue segurar ele muito bem. Então, como ele também é um mouse muito equilibrado, você consegue movimentar ele sem problema, levantar, ó. Ele não cai para trás, não cai para frente. Então é um mouse que é muito firme, muito bom de segurar. Só que esse design pode ser um problema, como eu falei, e um defeito que eu considero que é realmente um defeito, outras pessoas podem achar que não, são botões vazados na lateral, como você pode ver aqui e como você pode ver aqui. O que o botão vazado na lateral acaba provocando? Para quem faz uma pegada como a minha, eu pego bem lá na frente. Então esse dedo aqui muitas vezes ele acaba ficando aqui e ele atrapalha o clique, ele atrapalha o curso do clique. A mesma coisa acontece do outro lado. Aqui, esse dedo acaba ficando aqui
e atrapalha o curso do clique, e às vezes até acaba causando clique sem querer quando você mexe de um lado para o outro. Então, para mim isso é um problema, e eu sei que isso pode ser um problema para diversas outras pessoas, porque isso era uma coisa muito comum de acontecer no Explorer 3.0, que também tem os botões vazados. O que era extremamente comum de acontecer no Counter-Strike era você ver o cara numa situação que tem que fazer um movimento muito rápido, clicava o mouse 2 sem querer. O mouse 2 aqui é muito sensível, e aí acabava botando o sensor da coach, o silenciador da coach, por exemplo. Então isso aqui é um problema que eu considero que esse tipo de design aqui é um design muito melhor, você pega totalmente firme, consegue usar o mouse perfeitamente e não tem esse tipo de problema, como é o caso aqui do G9X e como é o caso do MX518. Então, em relação ao design do G303, que é o mesmo design do G302, você tem que ficar atento a essas questões. Então, se você for pegar, por exemplo, o Logitech G Pro, que é um modelo muito parecido com esse aqui, que é como se fosse uma evolução do MX300, ele também não é vazado nas laterais, então é um design muito mais seguro, é um design muito melhor para a absoluta maioria das pessoas. Em relação ao sensor, o sensor é realmente ridículo de preciso. Você pode fazer tudo que é teste e realmente eu não tinha nada a reclamar, nenhuma sensação de aceleração. Eu fiz os testes de movimento rápido, movimento lento, né, no jogo, né? E realmente o sensor é ótimo. Coisas que me causaram estranheza. Primeiro, a orientação do sensor. O que é a orientação do sensor? É o ângulo que ele rastreia. Antigamente, bem antigamente, dentro do software você conseguia alterar essa angulação do sensor em alguns mouses. Era uma opção chamada Mouse Orientation. Você pegava, botava lá na Mouse Orientação e fazia uns movimentos para cima e ele via qual era o ângulo que você precisava usar e acertava. O que acontece? Quando eu mexo esse mouse aqui lateralmente, da mesma forma que eu mexo este mouse lateralmente e todos esses mouses lateralmente, lá na tela, ao invés dele mexer lateralmente, ele mexe na diagonal. Certo? Então isso fez com que eu precisasse ter uma certa adaptação à orientação de rastreio desse mouse. Eu inclusive achei formas que teria de fazer gambiarras de software de certa forma para mudar essa orientação, mas preferi não fazer. E eu consegui acostumar. É isso que faz com que você veja às vezes a pessoa usando um mouse torto. O cara pega o mouse assim, entende? Ao invés dele pegar o mouse retinho, ele pega o mouse torto, porque a orientação não bate com o movimento que ele faz. Então, a orientação desse mouse aqui é diferente da orientação desse mouse e de todos esses mouses que eu testei. Inclusive, eu pluguei eles no computador para poder fazer esse teste. É uma coisa que você pode acostumar. Eu não sei se os outros modelos da Logitech que tem o mesmo sensor têm essa mesma orientação. Eu vou descobrir em breve, porque eu estou esperando o meu G403. Mas a orientação pode ser um problema também. Outra característica do sensor, o LOD. LOD extremamente baixo. O que é o LOD? LOD é a sigla de Lift Off Distance. Lift Off Distance é isso aqui, é a distância que você levanta e que ele deixa de rastrear. Quando que isso é útil? Quando você dá aquelas remadas, como a galera chama, né? Jogando. A galera usa sensibilidade mais baixa em jogos de precisão e aí você precisa fazer essas remadas na movimentação do mouse. Em teoria não, na verdade, se você pensar, o lift off distance mais baixo, quanto menos você precisar levantar, mais eficiente vai ser o seu movimento, certo? Então, um mouse que você precisa levantar muito para ele parar de rastrear, faz com que o seu movimento seja maior, né? Então, esse movimento sendo maior, você perde mais tempo. Então, isso é um ponto positivo. Só que tem um problema, você não tem nenhum ajuste dessa lift off distance nesse modelo de mouse, como tem em diversos outros modelos de mouse. Por não ter ajuste, tem muita gente que não consegue se adaptar e acaba tendo problema, certo? Então, esse mouse aqui, por exemplo, ele tem um LOD que é mais alto. Então, eu estava acostumado a ele. A sensação que eu tinha diversas vezes quando eu estava começando a usar esse mouse era que o mouse estava demorando a pegar. E, na verdade, ele não estava demorando a pegar. É que eu levantava e ele só pegava mesmo quando ele encostava no mousepad. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar atento.
Em relação à construção, meu mouse, eu acho que eu já falei, ele não tem nenhum tipo de rattle, nenhum tipo de barulho, tudo é extremamente firme. Uma coisa que eu acho um ponto fraco dele também é o cabo braided, que é o cabo com esse reforço aqui de nylon, que é um troço que não serve literalmente para nada, o seu mouse não fica mais resistente, e a única coisa que ele acaba causando aqui é fazer o cabo ficar mais pesado no mouse leve. Então, com esse mouse aqui, você sente o peso do cabo, não importa, eu não achei ajuste. Eu botei ele ali no mouse bang, mas eu não achei ajuste que me fizesse realmente não conseguir sentir o cabo em algumas situações. Bom, ficou uma frase ridícula, mas você percebe que tem um certo drag do cabo em alguns movimentos rápidos no jogo. Isso não acontece, por exemplo, com esse cabo aqui, que é um cabo muito mais fino e muito mais leve. Certo? O mousepad que você está vendo aqui é um mousepad todo preto, é um Ozone Evo, que está cortado ao meio. Ele era um mousepad de 90 centímetros, eu cortei ele ao meio, ele ficou 45 por 45. Esse mouse aqui funcionou perfeitamente nesse mousepad, que é um mousepad de tecido. Entretanto, a recomendação que eu faria, e eu já deixei aqui do lado, é você usar um hard pad, como esse hard pad aqui. Então, eu usei esse hard pad aqui durante o tempo que eu disse que o meu MX518 tinha dado defeito. E aí eu usei só esse mousepad aqui em cima da mesa. E o glide, na verdade, como é que eu posso dizer? O deslize desse mouse aqui nesse hard pad ele está entre as melhores experiências de um mouse com um mousepad que eu já usei na minha vida. E ele é similar ao que eu tinha, por exemplo, na época áurea do Counter-Strike, que praticamente todo mundo usava o Explorer 3.0 com o Funk Surface, que é a mesma fabricante desse mousepad aqui, só que é um outro mousepad mais antigo e bem menor que esse. E, cara, isso daqui é literalmente perfeito. Eu não consigo imaginar nada que possa ser melhor que essa combinação de deslize. O que é importante? No Logitech Gaming Software, que é o software desse mouse que esse mouse usa, é o programa da Logitech para você fazer os ajustes do mouse, você tem ajustes para mousepad. E eu realmente recomendo que você faça esse ajuste. Ele vai pedir para você movimentar o mouse durante um tempo e aí ele pega e faz o ajuste lá que ele precisa fazer. E realmente ele faz ajuste. Se eu colocar o ajuste desse mousepad e tentar usar nesse mousepad, o mouse nem rastreia, certo? O ajuste desse daqui nesse aqui funcionava. Mas eu resolvi fazer o teste e quando eu tirei esse daqui e botei aqui, nem rastreava. Se você fizer o ajuste, ele volta a funcionar perfeitamente. E você pode gravar diversos ajustes para diversos diferentes mousepads. Correto? Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Acho que mais nada. Então, o que eu recomendo? Recomendo que se você puder fazer o teste com esse mouse aqui, faça antes de comprar, para saber se o design é bom para você, para saber se o LOD extremamente baixo e sem ajuste não vai te incomodar e para saber se os botões vazados não podem ser um problema na sua movimentação. Porque apesar da pegada dele ser muito firme, você pode acabar clicando sem querer, o seu dedo, se você tiver uma pegada muito em cima do mouse, como é o caso da minha, pode acabar atrapalhando o clique e isso incomoda demais, tá? Isso não acontece no mouse que não tem os botões vazados lateralmente, como é esse daqui. Você pega firme, você move o mouse como você quiser, o tempo todo, e não tem esse tipo de problema. Principalmente para quem joga, vou dizer, Counter-Strike, você joga de AWP e você gosta muito de dar quick shot. Isso aqui pode te atrapalhar tremendamente. Isso daqui, nem tanto. Apesar desses botões aqui serem pequenos, isso também ser um problema, é um problema bem menor do que você clicar sem querer. Correto? Então, espero que esse vídeo ajude a vocês. Esse mouse aqui já tem destino, ele já está indo embora hoje. Eu realmente recomendaria para quem comprar um mouse desse, tentar usar um hard pad. Eu acho que o Logitech G400 pode ser uma opção boa, já que esse mousepad aqui não tem no Brasil. Mas o Logitech G400 tem muito jogador profissional usando, então acho que é uma ótima opção de hard pad. E eu recomendaria você testar ao invés de ficar usando sempre mousepads de tecido que são mais lentos, digamos assim. Correto?
Então espero que ajude todo mundo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Se você não gostou, também me fala por quê, que vai me ajudar a fazer vídeos melhores para compartilhar informação com a galera. Certo? Então, tá aí. Logitech G303. Um abraço. Fala, galera. Eu tô aqui com um Logitech G303, que é o mouse mais barato dessa linha, o mais simples e mais barato dessa linha da Logitech, que tem este sensor aqui, que é o PWM3366. Esse é considerado hoje, se não for o melhor, sozinho é empatado o melhor sensor que existe. E é um sensor que está em outros mouses mais caros da mesma marca, que são o G Pro, o G403 e o G502, se eu não me engano, ok? Bom, esse daqui é um mouse que não é de pegada palmada, e como ele é muito mais barato e já estava disponível, eu comprei ele só para testar esse sensor antes de comprar o G403, que é o mouse que eu quero, de pegada palmada, que eu uso, mas que é muito mais caro. Então, vou falar um pouquinho desse daqui, que eu tive uma experiência com ele, usei ele bastante para testar, para ver o sensor e tentar descobrir o que eu achava, inclusive para poder passar para quem tivesse interesse fazendo esse vídeo. Bom, antes de qualquer coisa eu vou dar um background meu. Eu jogo Counter-Strike desde o início, já joguei uma CPL, bom, tinha time, aquela coisa toda, e tenho uma boa experiência com diversos mouses. Esse daqui é um MX518, que é o mouse que está aqui em uso